Jornal Nova Era. Muito bom dia, excelente manhã para você. Até onde você está neste momento aí nos acompanhando, o Jornal Nova Era chegando, graças a Deus. Eu, Guilmar Santana, aqui da minha casa, espero que você tenha esta possibilidade também de estar em casa, também nos acompanhando, mandando essa energia gostosa que nós sentimos de onde quer que estejamos. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu já aproveito aqui para agradecer o apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris Maciel, gratidão a vocês, eles que nos permitem chegar com voz e com imagem até onde você está. Agradeço também a Eliette Ribeiro que está aí fazendo para nós esta interação, né, do Zoom, para que nós possamos também estar de forma virtual com você. Obrigada, Eliette, por compartilhar o link do Zoom. Agradeço também o apoio, o carinho da Margarete Papinelli, ela que estará aí nos encaminhando as mensagens pelo WhatsApp, porque o Jornal Nova Era é interativo, você sabe. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. E ela também atende o telefone do ouvinte, sempre com muito carinho, muito respeito a você. O nosso telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. E estamos ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão a vocês. Já trago aqui para o nosso salve desta manhã as nossas amigas comentaristas desta quarta-feira. Vou começar aí, vou fazer como a deusa sempre sugere por ordem alfabética. Vou começar então com a Ercília. Ercília, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, um grande beijo aí para os nossos amigos. Julinha, que bom te ver, pelo menos de longe, uma vez por semana. Bom dia, Guilmar, e toda a equipe nossa que está aí fazendo esse trabalho maravilhoso. É isso aí, com todo amor, não é? E conseguimos atender e levar aí essa missão tão importante, né? Que é levar a mensagem do Cristo a um número cada vez maior de pessoas e com notícia. Júlia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é sempre um prazer, uma alegria estar com vocês, rever, mesmo que seja na telinha, as queridas amigas, né? E também falar com os nossos amigos que nos assistem. Um grande abraço a todos. É isso aí, grande abraço a todos. Hoje, dia 17 de junho de 2020, quarta-feira, nós vamos trazer a seguinte temática aqui para o Jornal Nova Era: suicídio entre idosos. Suicídio ainda é um tema tabu para muitas pessoas, mas aqui ele tem espaço para que nós possamos falar. Recentemente, o ator Flávio Miliaccio, ele cometeu suicídio e o filho dele deu uma entrevista dizendo da importância de nós estarmos atentos às necessidades dos idosos e nunca julgá-los por tomarem uma atitude extrema. Então, vamos aqui trazer esta temática e você nos acompanha, tá bom? Se você já quiser aproveitar, mandar o link deste programa para um amigo, para que ele possa também se apropriar deste conteúdo que vamos aqui apresentar, faça isso agora. Compartilhe este link do nosso Facebook. Compartilhe para que ele possa, este amigo, também conhecer a visão da doutrina espírita com relação ao suicídio. O nosso Facebook é o da Rede Boa Nova de Rádio, tá bom? Fica aqui o nosso carinho a você que está aí nos acompanhando. Eu já quero trazer, então, para os comentários da Júlia e da Ercília, encaminhei antecipadamente para elas a matéria, para que elas pudessem se apropriar deste conteúdo e, desta forma, possamos aqui ampliar reflexões a respeito do suicídio. Suicídio ainda é um tema que está entre os maiores tabus da humanidade. Muitas famílias ainda tentam apagar da memória social os parentes que dão fim à própria vida. E os enlutados dividem-se entre a revolta e a incompreensível culpa que de repente pode ficar, não é? No planeta, cerca de 800 mil pessoas se matam a cada ano. 800 mil histórias, 800 mil dores, 800 mil razões. Recentemente, como dissemos aqui, o ator Flávio Miliaccio, ele cometeu suicídio
um dos mais talentosos, carismáticos e queridos atores do país. Ele cometeu suicídio no dia 4 de maio e ele tinha 85 anos na época. A maneira como decidiu deixar a vida chocou, entristeceu e provocou questionamentos e reflexões. O filho dele, o nome dele é Marcelo. Ele deu um depoimento esclarecedor para a revista Veja Rio. Então, o filho do Flávio, Marcelo, ele disse que o pensamento suicida fazia parte da rotina do grande artista do pai dele já havia algum tempo. Ele comentou na entrevista, abre aspas, numa das nossas últimas conversas, eu tentava mais uma vez, em vão, motivar aquele homem cansado, desiludido com a avalanche fascista que tomava conta do planeta. O mundo estava um lixo, ele dizia, fecha aspas. Dias depois, ou antes, ele segue dizendo, Marcelo, não me lembro, ele me deu outra razão para justificar o seu desejo de sair definitivamente em cena. Abre aspas, já não escuto direito, minha vista está falhando, a memória está ruim, daqui para frente só vai piorar, já vivi demais, fecha aspas. Eu já vou começar aqui com os comentários da Ercília, da Júlia, para nós seguirmos aqui falando a respeito deste tema tão importante para os dias atuais, suicídio entre idosos. Eu vou começar com você, Ercília. Essa notícia, ela é sempre triste, né? Mas acho que a gente precisaria primeiro pegar alguns aspectos do que significa o envelhecimento, né? A gente até já comentou em algumas palestras, em alguns momentos, que à medida que o tempo avança, a pessoa, por si própria, ela vai deixando de fazer parte, de fazer parte daquele tempo. E a gente se refere no meu tempo. Ou seja, o meu tempo já passou, eu já estou aqui, mas não é a mesma coisa, ou a minha importância é muito menor ou nenhuma. Aí começa o desgaste do corpo físico. E realmente enxerga pior, ouve menos, dói aqui, dói ali, a época, a era do Condor, né, Condor, a época do Condor, dói aqui, dói ali. E isso faz parte do próprio processo de vida e que requer uma antecipação, porque todos nós sabemos, ou nós vamos morrer, ou nós vamos envelhecer. Então, eu tenho que me cuidar para chegar até lá. Através de uma atividade física mínima, mas eu não posso pagar uma academia. Não, é andar, é subir uma rampa, é subir uma escada, é a atividade do dia a dia, se manter inteirado das situações que estão acontecendo no mundo, é continuar tendo uma opinião a respeito das coisas, é mudar de opinião sempre que for necessário. Então, tem algumas questões aí, inclusive biológicas, hormonais, questões de neurotransmissores, tudo isso que faz parte do processo, dizendo, você está passando aí por um processo de envelhecimento, inclusive a depressão típica dos idosos, a depressão senil. Tem jeito para isso? Se nós nos anteciparmos e começarmos a pensar em trabalharmos com nossas amizades, uma atividade social, se nós nos envolvermos com a vida e entendermos que o nosso tempo não passou, que o nosso tempo é hoje, talvez isso ajude muito no sentido da motivação com relação à vida. A outra questão é a fé. Como é que esse espírito, eu, você, a Júlia, as pessoas que estão aí, lidam com as limitações do equipamento físico, do veículo de expressão? Quer dizer, está acabando, está gastando, né? Vai apagar em algum momento. Como é que eu lido com a finitude? Né? Então, neste momento, a visão da reencarnação, das reencarnações sucessivas, da vida eterna, da evolução espiritual, da vida espiritual, da maneira como nós entendemos, essa visão ajuda muito no sentido de nos mantermos ativos e no sentido de nos mantermos atentos a toda essa questão. Então, eu acho que, com relação a ele, você vê, ele atribui a outra pessoa, a outra situação, uma questão que é dele, que é própria. Não é porque o mundo
acontece isso, aquilo, mas o mundo, eu preciso me manter atenta, me manter ativa, me manter atual, eu preciso me manter viva e encontrar uma motivação a cada momento. E ao sinal de que algo não vai bem, eu preciso sim buscar um recurso da terapia, o recurso da religião, o recurso da fé, dos amigos que a gente tem que cultivar a vida inteira, porque o envelhecimento, ele reflete aquilo que eu cultivei, aquilo que para mim tem valor. Como é que eu lido com a vaidade de repente, não ter mais condição de fazer determinadas coisas, ou de não ter o sucesso que eu tive quando era um ator, né? Ou como é que eu lido com a finitude e com o desgaste, com esse processo todo, né? Então, isso é fruto de uma visão de mundo, e essa visão de mundo que ela é o tempo todo trabalhada, cultivada e renovada. Então, existe, sim, de maneira subnotificada, um grande número de suicídios, inclusive aqueles tipos de suicídio que a pessoa parece que não fez nada. Por exemplo, ela tem uma pressão alta e ela sabe que tem um quadro de pressão alta e deixa de tomar o remédio. E aquilo vai agravando, agravando, agravando. Ou tem um problema cardíaco que requer medicação e ela para de tomar medicação. E as formas de suicídio, que são dos abusos de maneira geral. Mas, enfim, a nossa cultura precisa voltar a valorizar a experiência do idoso. E o idoso tem que se fazer valorizar pelas conquistas do dia a dia. Júlia? É muito triste ouvir que uma pessoa aos 85 anos de idade, né, como o Flávio, que era um grande ator, e estava no meio da natureza, lá no sítio dele, com Deus à sua volta, porque a natureza só não sente a presença de Deus quem está realmente mergulhado no seu problema mesmo, nos seus pensamentos negativos, etc. Eu penso que o Flávio, né, que aos 85 anos, ele já, segundo o filho dele, ele já tinha falado em suicídio pelo menos umas 4 vezes. Então, não era uma coisa assim, que de repente ele resolveu cometer o suicídio, mas ele devia ter assim, uma tristeza muito grande, devia ser alguém que teve, né, não só tristezas, mas também inconformações, né, como diz a nossa matéria. Então, eu penso que quando nós percebemos que um idoso na nossa casa está procedendo dessa maneira, pessimismo em tudo, achar que tudo está errado, que o mundo está errado, que as pessoas estão erradas, é porque ele não está bem com ele mesmo, ele que está o errado, na verdade, é ele, né? Então, acho que nós tínhamos que conversar muito com essa pessoa, tentar mudar, né, a visão de vida. Eu imagino que o filho tenha tentado, eu imagino que os familiares tenham tentado, mas estou dizendo assim de uma maneira geral, né? E uma outra coisa para nós, que eu digo nós porque eu também sou idosa, né? Eu acho que uma das coisas boas para a gente não ter solidão, para que nós não sintamos como se estivéssemos sozinhos no mundo, essas coisas todas, principalmente nessa quarentena, é justamente você se ocupar, né? É você ocupar com a leitura, ocupar com o trabalho. Nós não temos tempo, né, Ercília, de ficar pensando em suicídio, porque a gente não tem tempo de pensar nisso. Não que a gente não tenha tristeza. Eu tenho minhas tristezas e eu às vezes eu penso assim, nossa, eu reclamava tanto que os meus filhos faziam tanta bagunça, como eu queria os meus netos fazendo bagunça na minha casa, né? Porque isso faz falta. Eu moro numa casa super grande, né? Que meus filhos todos casaram, e estou aqui querendo que os netos venham para fazer um monte de barulho na minha casa. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos de ter a atividade. E nós que
percebemos isso há mais tempo, e nós que somos espíritas, e aqui tem muitas religiões também que tem muitos voluntários. Então, o trabalho de voluntariado nos ajuda muito a preencher o nosso vazio interior para aquelas pessoas que se sentem, né, envelhecidas, que se sentem sozinhas, que se sentem até abandonados, né, pelos próprios filhos ou pelas pessoas. Então, nesse caso aqui do nosso suicídio, a gente sabe que o suicídio não resolve nada, né? A gente sabe que nós que somos espiritualistas, espíritas, sabemos que nós estamos aqui encarnados, quando desencarnamos, vamos para o outro lado, estamos do outro lado, continuamos vivos. Se alguém se suicida pensando que do outro lado você não vai encontrar nada, está muitíssimo enganado, né? Nós temos aí uma quantidade aqui, no decorrer do programa podemos falar sobre isso, mas eu vejo com muita preocupação que o mundo inteiro está suicidando muito, né? A terra dos meus pais, no Japão, o suicídio tem um percentual grande, muito grande. Nós estamos vendo crianças se suicidando, né? Estamos vendo jovens se suicidando. A gente está falando hoje do idoso, mais especificamente por causa da matéria, mas tem crianças se suicidando. Então, a nossa psicóloga pode nos explicar melhor por que crianças também querem se suicidar, não é? Tem tudo pela frente, uma vida toda inteira pela frente, né? Mas é exatamente o tipo de cultura e da nossa sociedade que valoriza demais as coisas materiais, e aí nós temos aí umas consequências muito grandes, né? Ouvi aqui a outra, e depois a gente completa. De rever estas questões. E para você que sumiu um pouquinho aqui o áudio da Rede Boa Nova de Rádio, eu só vou contextualizar mais uma vez e passar para os comentários da Ercília, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. E isso é muito bom, quando estamos atentos às questões como a volta, o suicídio ele pode ser evitado, né, Ercília? Essa questão do suicídio, né, do dizer não vale mais a pena, acabou para mim, né, é uma visão materialista, como a Júlia bem apontou agora há pouco, porque é a negação da vida eterna, do espírito, da criação divina, é uma visão equivocada. A questão de estar ocupado, eu acho que realmente, né, como dá para ver, eu estou aqui no meio da natureza. Enquanto você estava falando a respeito dos dados da Organização Mundial de Saúde, passou um sabiá muito grande, sentou numa cadeira ali do lado. E claro que eu desviei o olhar rapidamente para ver o passarão ali. E isso faz sentido, fazer parte da natureza, cuidar da natureza, se cuidar enquanto natureza, distribuir, ter uma autoestima que te permita distribuir pelo menos um pouco de amor da sua visão de mundo por aí. E, ao mesmo tempo, lidar melhor, com maior resiliência com as dificuldades da vida, porque tem. Eu atribuir a minha morte, o meu desejo de morte a alguém é um equívoco. A situação é sempre como eu lido com a adversidade ou com a felicidade. Veja que tem gente que tem dificuldade de aceitar um presente, de aceitar uma palavra de elogio.
Então, nós temos aí um universo muito grande. Mas a vida, ela precisa de um processo de continuidade. As crianças estão, sim, falando de morte com muito mais frequência. Até porque a televisão, os desenhos, os jogos falam muito de morte, banalizaram a morte, né? Então, nós vemos aí a depressão se manifestando em crianças, porque ela tem tudo, mas ela às vezes não tem o principal, que é o afeto, a amizade, a valorização das suas habilidades, o incentivo das suas habilidades e competências. Então, a criança, ela tem, mas ela não é valorizada pelo que ela é muitas vezes, até por questões sociais mesmo, de precisar, os pais precisarem trabalhar e tal. Eu não estou negando isso, eu estou dizendo, olha, a situação é essa. E aí, quando chega ao envelhecimento, a pessoa não deixa de valorizar por uma questão qualquer aquilo que foi feito, foi muito bem feito e que foi uma contribuição ao mundo, né? Agora, com relação à família, a Júlia tem razão, tem um livro que se chama O Homem contra Si Próprio, de um psiquiatra americano que escreveu um livro muito interessante, de base acadêmica, psicanalítica e tal, mas que ele fala que o suicida dá sinais. E no caso do filho do Flávio Migliaccio, ele falava claramente sobre a sua insatisfação. Então, o que a gente pode dizer às famílias sem culpar ninguém, sem buscar culpados? O que a gente pode dizer é, muitas vezes a pessoa, ela perde a capacidade de decidir. Quando é um caso de morte, de suicídio, de risco, ela perde a capacidade de decidir, e existe uma coisa chamada que o resgate coercitivo dessa pessoa. E ela ser levada para tratamento num local adequado com toda a segurança, né? Por outro lado, se eu estou falando, se eu estou dando sinais, eu não quero mais viver, que não vale a pena, enfim, se eu estou falando muito de morte, a família tem que ficar em cima. Preciso da sua ajuda para tomar conta do neto, do bisneto. Escuta, dá para você fazer tal coisa para mim? Puxa, preciso conversar com você, me dá um conselho. Vai valorizando e tenta ficar junto. Nós não vamos evitar todas as perdas, mas nós vamos melhorar muito essas questões. Então, muitas vezes você faz sucesso numa determinada época e depois você não tem mais esse sucesso. Não estou nem dizendo que foi o caso do Flávio Migliaccio, porque a vida dele como ator foi uma vida de sucesso, mas eu estou dizendo de muitos atores que ficam idosos, vão para os abrigos, né? Então, assim, nós precisamos ser menos egoístas e precisamos, sim, dedicar uma parte do nosso tempo a interagir com os outros, a ligar para as pessoas. Tem que dar tempo de ligar para uma pessoa, de oferecer ajuda, de querer agradar as pessoas, né? De querer agradar com um prato de comida carinhoso, essa flor que eu colhi para você, arrumei a sua cama, enfim, qualquer gesto que demonstre carinho, que demonstre afetividade. Então, nós precisamos aprender a trabalhar generosamente na vida. E isso mobiliza uma energia muito grande de vida, o instinto de vida, de interação. Porque não é o número de rugas que vai dizer quem eu sou. É o espírito que mora nesse veículo de expressão que vai acabando, que precisa ser encontrado, valorizado e não associado ao corpo. É a resiliência de lidar com algo que está num processo de finitude. E veja só, quando a gente tem um carro e o carro está ficando velho, o que a gente fala? Preciso trocar de carro. Por exemplo, o fogão quebrou, eu preciso trocar o fogão. Quando o corpo está ficando capenga, quando ele está acabando, né? A gente não fala, preciso trocar de corpo, a gente fica com medo da morte. E não pensando, olha, deixa eu ir ajeitando as coisas agora, porque eu preciso me preparar para uma nova reencarnação, e onde eu receberei um veículo de expressão adequado. Então, muito de tudo isso é o desconhecimento do espírito, é o medo da morte,
é a dificuldade de cuidar da vida como um todo. A Júlia tem razão. Eu, às vezes, escuto as pessoas dizendo: eu não aguento mais ficar sem ter o que fazer. E eu preciso me cuidar para não varar só trabalhando. Né? E trabalhando com coisas que fazem sentido. Isso é um trabalho, mas é um trabalho de amor, é um trabalho que renova, que repõe energia, que encontra amigos, que encontra os nossos amigos que estão em casa, que estão nos carros, que estão nos vendo, nos ouvindo. Então, é preciso, é uma grande valorização dessa oportunidade, e isso não se faz de um dia para o outro, salvo um grande impacto. Então, se eu tenho um idoso que está dando sinais, ou um jovem que está dando sinais de só vídeo de violência, palavras, eu não tenho medo da morte, palavras assim, poxa, essa vida é uma porcaria mesmo, né? Então, quando eu começo a ouvir, isso são os sinais. O suicida, de fato, dá sinais. E quando ele dá sinais, nós temos que intensificar os nossos cuidados, as nossas atenções. E quando nós nos deparamos com um quadro de depressão, ou quando isso a gente percebe, não precisa ficar grave demais, quando a gente percebe que está intensificando, ele perde o direito de decidir por ele, e nós vamos para a casa dele, ele vem para a casa da gente, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos ficar interagindo, vamos fazer a nossa parte. Então não é buscando culpados, mas alertando, já que a gente está discutindo esse tema, né? Eu quero fazer aqui um parênteses para trazer participações de ouvintes e até trazer também informação que no Brasil nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende 24 horas por dia, no número 188. Muito importante esse trabalho realizado pelo Centro de Valorização da Vida. Tem aqui também a participação da Malu pelo WhatsApp. A Malu diz assim: eu sou de Santo André e acho que o serviço de voluntário do que faço parte é muito importante. Se for o CVV ou outro trabalho, certamente todos os trabalhos voluntários para promover aí a vida e desestimular pessoas que estão neste caminho faz muito bem, faz todo sentido. Obrigada pela mensagem, Malu. Também a Terezinha de Guarulhos, ela diz para a gente: bom dia, fiquei muito triste ao saber da morte do Flávio na época, pois eu acompanhei a vida do ator desde criança, e o último papel dele na TV, em Órfãos da Terra, o seu personagem estava começando a ter Alzheimer, e foi até bem triste, deixou saudades. Muitas vezes nem todos estão preparados para chegar na velhice. A Terezinha de Guarulhos. Também aqui conosco temos outras participações de ouvintes, deixa eu trazer aqui rapidamente. Quem mandou mensagem para nós? A Elaine Schroeder, da Vila Carrão. A Lu Santana está conosco. Beijo para você, Lu. A Elaine também desejando uma semana abençoada para nós. Maria Helena Belém dizendo bom dia. Eliane Machado dizendo: meu nome é Eliane, vocês me fazem companhia todos os dias neste isolamento social. Eu estou em Guaçuí, no Espírito Santo, e adoro a Rede Boa Nova de Rádio. Devemos falar mais sobre este assunto de hoje, que é o suicídio. Obrigada, Eliane, pelo seu carinho, pela sua mensagem. Duduca Rocha conosco, Amália Gonçalves dizendo: é verdade, não é todo dia que estamos bem, temos altos e baixos e precisamos estar orando e vigiando sempre. Amália dizendo: a Duduca Rocha diz: os idosos geralmente são carentes. Na minha opinião, devemos apoiá-los, mas dando mais atenção, amor, carinho, fazendo com que eles se sintam mais importantes. Obrigada, Duduca. Também aqui conosco, deixa eu ver quem mais, mensagens aqui de ouvintes. A Amália voltou dizendo assim: olha, o envelhecer é fato, ou a velhice ou a desencarnação. O idoso muitas vezes se sente um peso para a família. Foi forte, tinha energia, era independente e não é. Agora que precisa ter apoio, precisamos educar os mais jovens, ensinar a retribuir um pouco do muito que eles fizeram ao seu tempo. Carinho, afetividade, com muito amor e sem cobranças. É por aí, né, Júlia? É verdade. Eu acho que depende muito da família, né? Eu acho que hoje está muito na moda os familiares deixarem os seus idosos em asilos ou então nos chamados, né, os hotéis para os idosos,
casa de repouso, dê o nome que der, mas é um depósito, na verdade, onde nós deixamos os nossos idosos, muitas vezes porque a família trabalha e não tem com quem deixar o idoso. A gente entende muito bem isso. Mas mesmo que deixe o idoso lá no asilo, ou na casa de repouso, ou num lindo hotel, não importa onde, ou num casebre, eu acho que os familiares devem ir visitar os idosos, sabe? Deve estar sempre presente, deixar muito claro para os idosos que o idoso está lá, distante deles, mas que eles estão sempre presentes, porque a gente sabe quando somos estorvos, né? O idoso é um estorvo, então o idoso é colocado em algum local para que os filhos, os familiares, né, fiquem sem aquele idoso para não atrapalhar. E quando a gente coloca num local porque não tem outra condição. E aí, se não tem outra condição, a gente demonstra como? Visitando sempre, todas as semanas, levando aquela atenção para o nosso idoso, né? Lembrar de levar alguma coisa que o idoso goste, ou então um abraço, levar os netos, sabe? São coisas assim que reconfortam as pessoas idosas. E também eu acho que um pouco de orientação também é importante, né? O que as casas espíritas costumam fazer muito bem. Tem semanas durante o ano em que nós falamos muito sobre o suicídio, que nós falamos também sobre enfermidades, doenças, sobre o câncer. Então, assim como tem as campanhas, né, governamentais, naturalmente é uma campanha que nós espíritas e as casas espíritas também acompanham. Então, tem lá o setembro, não sei do que, amarelo, o verde, o roxo, enfim, são diversas campanhas que nós fazemos durante o ano, e a casa espírita é um local de esclarecimento. Então, eu acho que devemos, aqueles que forem espíritas, claro, né? Quem não for espírita, leve na sua denominação religiosa, porque lá nas outras religiões também, eles têm pessoas que podem fazer um atendimento, que possam conversar à luz da doutrina deles. E nós conversamos à luz da nossa doutrina. E a nossa doutrina diz que você se suicidar, você complica a sua situação, né? Você desencarnar com um suicídio indireto, que é aquele suicídio que você parte para o outro lado antecipadamente, porque bebeu demais, fumou demais, usou tóxico, enfim, fez todas aquelas coisas que não devia ter feito e fez, e que a gente abrevia a nossa vida, nós chamamos disso, os espíritos chamam isso de suicídio indireto, né? Então, se nós sabemos das dificuldades que nós temos ao chegar do lado de lá, dependendo do que nós fizemos aqui, imagina o que você pode encontrar do lado de lá quando você vai pelo suicídio. Aí nós temos muita literatura a respeito disso. Tem um livro famosíssimo que é A Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, que é um livro que eu acho que é instrutivo para quem precisa orientar alguém sobre o suicídio, para saber o que acontece. Os livros da codificação, tem um livrinho muito importante que é um dos 5 livros da codificação, né, que nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno é um tratado de pós-morte, né? Ali tem cases de espíritos que foram evocados, de espíritos felizes, de espíritos mais ou menos, de espíritos que se arrependeram, de espíritos suicidas. Tem um capítulo de depoimentos de espíritos suicidas que foram evocados. Dá uma lida lá para ver o que eles nos contam, o que eles estão passando do lado de lá, né? Então,
Eu acho que esses esclarecimentos ajudam muito na prevenção, né, das pessoas. Quando a pessoa já está com ideia suicida muito grande, eu acho que precisa ir para uma psicoterapia, precisa de ter uma ajuda mais médica, ajuda, etc., porque entra em depressão. Mas, no geral, eu acho que como uma prevenção, como um conhecimento preventivo, eu acho que essas literaturas ajudam bastante, e um dos poucos livros lidos na codificação é o Céu e Inferno. E o Céu e Inferno conta histórias não, depoimentos mesmo. É o primeiro livro de cases que existe na época de Kardec, 160 anos atrás. Nós temos esse livro, Céu e Inferno, que vem com os depoimentos. Hoje está na moda, né? Os cases, que são os depoimentos, que são os testemunhos das pessoas. Então, nós temos os testemunhos dos espíritos através da invocação. Então, é um ótimo material para a gente estudar, para saber mais ou menos como é que eles estão vivendo do outro lado. É claro que o meu céu, o meu inferno, depende, isso é uma questão individual, né? Então, o nosso sentir é individual, mas existe, assim, também os processos que são mais genéricos. Então, nós podemos conhecer. Se der tempo, mais no fim, eu conto uma das histórias que me toca muito, sabe, nesses depoimentos, nos cases que tem no livro O Céu e o Inferno. Nós vamos passar, sim, essa informação importante. Eu quero só trazer mais participações de ouvintes. Olha, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, ele diz: bom dia a todas, tenho 62 anos e apesar dos obstáculos que a vida impõe, não deixo nunca morrer a esperança que existe no meu coração. Obrigada pela sua mensagem, viu? Carinho para você e para a esposa, Luiz. Também conosco a Dilce Leda de Mogi, dizendo: eu tenho uma neta que está com depressão, os pais são separados e ela não aceitou. A Dilce de Mogi, beijo para você. Está sendo cuidada, netinha, não é? É difícil, separação de casais requer muita atenção também, não é? Conosco a Sônia Serra de Sorocaba, muito bom dia, gente linda e dedicada, beijos, Sônia, no seu coração. Conosco também, deixa eu ver quem é, a Deise de Guaianazes, ela diz assim: tema maravilhoso, parabéns a vocês, tenho 70 anos, com a mamãe com 95, lúcida, com amor à vida, um exemplo para toda a família, sensacional. Conosco também, olha, pelo Facebook, a Estela Costa dizendo: bom dia, escuto vocês todos os dias, sou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Obrigada, Estela. Na sua presença, eu quero saudar a todos os sócios que colaboram conosco a levar à frente esta missão. Muito obrigada a você que nos ajuda a seguir com este trabalho no bem. Mesmo neste momento de distanciamento, continuamos recebendo a sua doação, isso é muito importante, pelos canais digitais, para que você não precise sair de casa, isso é muito bacana. Nós temos o telefone do clube, que é o 0800 12 18 38, e também o telefone do WhatsApp, que daqui a pouquinho o pessoal coloca aí na tela para que você possa acompanhar, mas é o 972610272. Este é o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova. Eu quero também, rapidamente, só trazer um resumo de notícias, daí eu passo para vocês, Júlia, para você, Ercília, para vocês trazerem o fechamento dessa questão do suicídio entre idosos, ok? Até porque o Jornal Nova Era, ele tem por missão informar aqui, trazer a atualização das notícias. Eu vou pedir o apoio do Marcos Magrini para trazer um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que o Senado aprovou nesta terça-feira, ontem, dia 16, por unanimidade, o projeto de lei que permite ao governo prorrogar a autorização para a suspensão de contratos de trabalho e reduções de jornadas e salários enquanto durar o estado de calamidade pública gerado pela pandemia Covid-19. Agora a matéria vai para a sanção presidencial. O projeto permite ao governo ampliar as medidas trabalhistas e a intenção do Ministério da Economia é ampliar por mais 60 dias a possibilidade de suspensão e por mais 30 a de reduções. Fique sabendo que a Caixa Econômica Federal acredita nesta quarta-feira, dia 17, a primeira parcela do auxílio emergencial para os demais aprovados no terceiro lote de benefícios inscritos por meio do site e do aplicativo do programa. São mais de 2,5 milhões de beneficiários. Fique sabendo ainda que a China, o Japão e a Coreia do Sul, países que já avançaram na reabertura
na reabertura do comércio e de todas as atividades, agora voltam a tomar medidas de restrição para conter uma nova onda dos casos. Fique sabendo também que 2 aeroportos de Pequim cancelaram mais de 1.000 voos nesta quarta-feira após o ressurgimento de casos da Covid na capital chinesa, anunciou a imprensa local. O país que entende que enfrenta uma segunda onda do coronavírus. E no Brasil, temos 45.467 famílias enlutadas. Fica aqui, então, o nosso carinho, a nossa mensagem de respeito para estas famílias que hoje estamos com 45.467 mortos confirmados no coronavírus. Eu passo de volta para você, Cília. Então, eu só queria lembrar aí para as pessoas que estão em estado de sofrimento psíquico, numa depressão, em alguns casos de desespero, para ligar para a BRAP. Nós temos os telefones sempre funcionando, operadora 11 3898 2139 e operadora 11 3081 1464. Nós temos os nossos voluntários para atendimento das pessoas que estão aí nesse momento de dificuldade emocional, em depressão, seja lá o que for o motivo do sofrimento. Nós temos o atendimento voluntário, gratuito para as pessoas de baixa renda. Então, tem aí a ajuda que a gente tem por essas ferramentas hoje, né, que são permitidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Nossos voluntários estão espalhados, não importa onde eles estejam, mas eles estão atendendo essas pessoas que estão necessitadas. Então, recorra à rádio, que vão passar o telefone da ABRAP para vocês, recorra ao site da ABRAP, que é www.abrap.org.br, e também pelo Facebook da ABRAP, vocês podem entrar em contato conosco. Nós estamos aí com uma equipe que tem todo o amor e carinho, que escolheu trabalhar voluntariamente nesse campo do auxílio ao próximo. Então, não tenha pudores. Liga e fala, não estou bem, como é que eu faço? Né? E você terá o encaminhamento necessário. Então, é isso que a gente queria colocar. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, né, Guigui? E deixar um grande abraço para vocês. E o espírito, ele aprende em todas as fases da existência, em todas as fases da reencarnação. E a velhice é um processo riquíssimo para o espírito em termos de interiorização e consolidação de valores, em termos de vivenciar aquilo que foi construído ou de construir a partir de algo que seja muito importante, aquilo que seja de muito significado. E as famílias, família é aquele conceito espírita mesmo, o que está bem cuida do outro. O que está em condições trabalha no campo do afeto, do acolhimento e do respeito às pessoas que sempre estão aí, que não estão por acaso. A família, ela é uma organização de origem divina. E com isso eu também me despeço, um grande beijo para vocês e para todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos telespectadores também. Obrigada, Cília. Júlia, você conseguiria em 30 segundinhos trazer aquele case ou alguma fala para a gente poder fechar os seus comentários de hoje? Então, eu vou convidar as pessoas interessadas para ler o livro O Céu e o Inferno, principalmente a segunda parte, que tem os depoimentos dos espíritos que são felizes, outros que são mais ou menos, outros que estão em sofrimento, os que estão, e os suicidas. E tem um capítulo inteiro sobre os suicidas, né? Então, convido para que leiam também Memória de um Suicida, que é um livro grande, pesado no sentido de peso mesmo, que é um livro com muitas páginas, mas que vale a pena ler. Recorram ao atendimento fraterno das casas espíritas, que estão atendendo por telefone, por WhatsApp e também pelas plataformas eletrônicas. É só entrar no Google e colocar lá que aparecem os centros espíritas que têm esse atendimento.
Lembre também do Telefesp, que é um serviço da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem um atendimento por telefone semelhante ao do CVV. Só que o CVV é mais para quem tem tendências suicidas. E o do Telefesp é geral, é um atendimento fraterno. Então, um grande abraço para todos vocês, obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez falando aqui com vocês. Beijo em seu coração. Obrigada, Júlia. Obrigada, Ercília. Gratidão a vocês que nos mandaram carinho. Depois eu vou compartilhar essas mensagens da Maria Cristina Fiore, também da Leni de Pelotas, da Maria Luísa com a Ercília. Agradeço a todas as participações aqui pelo nosso Facebook. Gratidão. Jornal Nova Era terminando hoje. Amanhã às 11 horas estaremos de volta. Obrigada a todos que nos apoiaram para que essa transmissão acontecesse. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem mais um Plantão do Evangelho no Lar com José Damião. Beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o Jornal Nova Era.